Uma ótima noite de quinta-feira, 28 de maio de 2020, a todos os amados do Pai Celestial. Hoje gravando um pouquinho mais tarde, e ontem não gravamos, mas ontem não foi pela garganta não, viu, amados? Ontem porque a gente estava voltando de viagem e chegou bem tarde, fomos a Franca ver nossos amados ali. E ao chegamos assim bem tarde, cansados. Mas hoje sim nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13. Por quê? Terça-feira eu me enganei. Ao invés de ler 1 Coríntios, capítulo 12 e o capítulo 13, eu li 2 Coríntios. Porém, mesmo assim eu postei porque eu gostei demais daquela leitura e senti que Deus queria falar com a gente naquele dia, naquela tarde de terça-feira. Estava ali na minha maninha, ali mesmo eu consegui gravar, pelo menos na terça. No domingo e na segunda não gravamos. Porém, nessa madrugada, para a glória e honra do nome do Senhor, madrugada fria, gelada, o Senhor nos concedeu a oportunidade. Pudemos levantar e orar juntamente com vocês. Para quem acompanhou, a oração dessa madrugada foi bênção, maravilha. O Senhor nos inspira através dos salmistas e é muito glorioso. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Aquele que realmente fala pelo Espírito de Deus, jamais vai dizer que Jesus é anátema, ou seja, que Jesus é maldito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui está com E maiúsculo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, amados, não adianta. O Espírito Santo, ele nos concede, aqui está falando dos 9 dons, segundo o que ele quer. Às vezes a gente quer um dom de maravilhas, dom de maravilha o nome já diz, né? É aquele que tem o dom de curar pelo Espírito Santo de Deus, aquele que tem o dom de transformar uma vida derrotada em uma vida feliz, transformada. Tudo isso faz parte do dom de maravilhas. Porém, o Senhor, a Bíblia está dizendo bem claro, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas. Espírito com E maiúsculo, repartindo particularmente a cada um como quer. Simples assim. Então, fique feliz pelo dom que Deus te deu.
que seja ele diante dos homens grande ou pequeno, porque para Deus não existe isso, né? Simplesmente somos um corpo, e ele vai falar aqui sobre a unidade dos membros do corpo. Então vamos lá, por quê? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Por quê? Os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Esses socorros aqui, amados, ou socorros, são aquelas pessoas que têm dom de servir aos irmãos com as alimentações, com roupa, com calçado. Isso é um ministério de socorro. Porventura são todos apóstolos? Olha a pergunta. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora, o capítulo 13, ele vai ensinar esse caminho. Nós já vamos ler. Capítulo 13 diz: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal
que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito linda a reflexão de Paulo para nós nesta noite, amados. E essa palavra tem falado muito ao meu coração, muito mesmo. Esses dias meditava com as irmãs sobre a dracma perdida. E o Senhor me levou exatamente, abriu a chave. Com a chave ele abriu o segredo, vamos dizer assim, né? A porta da palavra, nos dizendo que essa dracma perdida não se trata muitas vezes como muitos pregam, né? A dracma perdida dentro de casa. Essa dracma em especial que foi perdida é nada mais, nada menos que o amor que nós perdemos ao longo da nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não diz de todos, mas de muitos. Que essa triste palavra que o Senhor Jesus profetizou não se cumpra na minha e na tua vida, mas que possa se cumprir esse 1 Coríntios capítulo 13, que diz sobre a suprema excelência do amor. Que possamos amar, ainda sem ser amados. Que possamos doar, ainda que nada recebamos. Mas o amor faz tudo isso por nós. Amém? E daqui a pouco, queridos amados do Pai, nós vamos estar postando também Números capítulo 28 e depois Números, no mesmo vídeo, Números 29, do 1 ao 11, para a gente ir recuperando esses 3 dias de falha, para que lá no final a gente não passe, né, dificuldade para terminar a leitura bíblica até dia 31 de dezembro. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando. Até daqui a pouco, no nome do Senhor.